Estamos em mais um vídeo do canal Caminhando com Orimo. Estamos numa série 6 meses de pandemia e agora, vendo como é que as pessoas estão se organizando e se adaptando, principalmente passaram por este momento de pandemia e como eles conseguiram organizar suas vidas, organizar uma rotina. Estamos num momento especial com o pastor Elias, que é um líder religioso da Igreja Assembleia de Deus, Ministério em Madureira, e como foi que ele se adequou à igreja em todo esse momento. Inicialmente, vamos saber quem é Elias Gonçalves, quem é o pastor Elias Gonçalves. Então, pastor, quem é o senhor? Um pouco da trajetória do senhor. Apresentação. Bom, é um prazer estar conversando com o senhor Orimo Medeiros e me apresentando. Eu, como já foi citado, me chamo Elias Gonçalves, sou pastor na Assembleia de Deus Ministério Madureira. No momento, eu estou presidindo a Assembleia de Deus de Madureira aqui na Bahia, na cidade de Jeremoabo, e estamos imbuídos aqui com essa obra. Então, eu sou cidadão brasileiro, pastor, entendeu? E trabalho com a igreja há muitos e muitos anos, há quase 30 anos. Mas na nossa vida de pastor também nós estudamos, corremos atrás. Eu fiz o meu primeiro curso teológico, era o seminário Paulo Levas Macalão. A gente fez em teologia, que é o CEIFA, e depois eu fiz um mestrado pela Faculdade Betel. Com 17 anos, eu fui o co-pastor da Igreja de São Cristóvão. E aos 18 anos, fiz depois 19, depois do alistamento, assumi a igreja na cidade de Santo Amaro. Pastoreei 2 anos em Santo Amaro, depois eu fui transferido de Santo Amaro, fui para a cidade de Socorro, no bairro Piabeta, fiquei mais 1 ano. Depois eu fui para a cidade de Neópolis, onde fiquei mais 2 anos pastoreando Neópolis. Depois eu voltei para Santo Amaro de novo, onde pastoreei mais 2 anos. Depois fui para a cidade de Estância, onde fiquei um pouco mais do que 5 anos. E depois eu vim para Simão Dias, onde fiquei 12 anos. Aí você percebe quanto tempo, né? 12 anos em Simão Dias. Depois eu fui transferido para a cidade de Aracaju, no bairro Orlando Dantas, onde pastoreei 1 ano, e agora estou pastor aqui na cidade de Jeremoabo, que é uma região. Estou há 3 anos, faço 3 anos agora o mês que vem. Então, é sempre um prazer estar labutando nessa causa. Pronto, então a gente está conversando com alguém que tem história, que não começou a... Porque há uma tradição no Brasil, preconceito ainda, pastor é alguém que começou de uma hora para outra e abriu uma igreja e pronto. Ele abriu uma igreja e já começou a ter fiéis e tudo mais, e negocia a fé. Então, não olha a vida e a trajetória desses homens, homens e mulheres que têm cuidado de pessoas. Mas o nosso tema nesta live, neste webinar, neste momento, é sobre esse momento histórico de pandemia. Então, para o senhor, como foi que o senhor se deparou com essa pandemia de Covid-19? Qual foi a sua primeira impressão lá em fevereiro, março deste ano? Como foi essa primeira impressão? Bem, quando surgiu o comentário, as divulgações dessa pandemia, a gente até que achou que era algo muito rápido, algo muito simples, que não seria tão grave, não causaria tanto efeito. Então, a primeira impressão que a gente teve era que era algo passageiro e mais também um tanto de especulação da mídia e tal. Mas hoje, praticamente 6 meses após, a gente sabe que não foi algo tão simples, tão passageiro e tão pequeno aos nossos olhos. Muito pelo contrário. Ok? Aí, essa foi a primeira impressão lá em fevereiro, março, e agora Exato. agora passou 6 meses. Eu queria
que todo mundo aqui que vai estar assistindo visse o olhar de um pastor nesses 6 meses. Como é que o senhor viu na vida do senhor inicialmente? Quais são as mudanças na vida, na rotina diária, em casa, com a família, com as pessoas mais próximas? Como é que foi o isolamento social? E como é um pastor que gosta de estar com muita gente? O senhor, eu conheço o senhor, gosta sempre de estar com muita gente em casa, receber muita gente. Como foi esse momento inicial pessoal? Aí depois a gente vai ver como o senhor também foi isso com a igreja. Então, a vida pessoal foi um baque, né? A gente quase que ficou um tanto deprimido. Primeira semana de isolamento, eu comecei a ficar agoniado, todos nós ficamos, né? Dá uma certa agonia, uma certa ansiedade, e a vontade de sair, de ir para os cultos. A gente ficou apenas retido a lives, não é? Fazendo cultos com lives. Então foi um pouco meio complicado. A gente não podia sair da cidade, tinha barreira aqui na entrada da cidade para sair. O filho, para vir de Aracaju, a barreira criava problemas, e foi um negócio complicado. Mas a gente aproveitou o momento, entendeu? A gente soube aproveitar o momento para, de alguma forma, tirar proveito, né? A família, nesse momento, ficou mais unida, ficou mais participativa, entendeu? E a gente também pôde, nesse momento, ajudar outras famílias também que estavam passando dificuldades para enfrentar esse momento. Então, de forma pessoal e de forma de convivência, entendeu? Foi um pouco difícil, mas a gente se adaptou. A gente sempre se adapta. E com relação à igreja, os cultos, aí o senhor já falou das lives, esse momento de adaptação tecnológica da igreja, se o senhor já fazia live, ou como foi esse processo, e como foi a transição até as primeiras aberturas, os primeiros cultos, a trajetória da igreja. Então, essa foi a parte mais difícil, né? Porque a vida pastoral, ela se reflete na igreja, né? A convivência com a igreja. Então, foi um momento difícil, porque aqui os cultos pararam de repente, recebemos o comunicado do ofício, né, do decreto do prefeito, os cultos estavam suspensos, qualquer tipo de culto presencial, apenas transmissão de live. E isso, numa comunidade como é a comunidade aqui de Jeremoabo, que ainda não tem tanto acesso à internet, muitos idosos também, pessoas que não manipulam um celular, redes sociais, então isso trouxe muitas dificuldades. Mas a gente foi se adaptando, a gente aqui fez o culto em live, para atender as pessoas, mas a gente também fez culto nos lares, atendendo, só ia eu, minha esposa, entendeu? Usava luva, máscara, levava álcool em gel, ia nos lares fazer culto, certo? Dava assistência aos idosos também, e também adotamos o culto na porta. A gente pegava uma caixa de som, parava na porta de alguém e fazia o culto. Olha, hoje você veio receber, você está recebendo culto na sua casa. Parava na porta, pedia para não ter aglomeração, fazia o culto. E a gente foi se adaptando. E a conclusão que eu tenho disso é que a gente terminou saindo mais forte. A igreja sempre sai mais forte em meio aos embates e às dificuldades. Tivemos também problemas de ordem financeira, tivemos problemas de ordem administrativa também, porque a pandemia afetou todas as áreas, mas estamos saindo mais forte de tudo isso aí. Certo. A partir deste momento, aí tal, tem essa questão da igreja em si, mas no pastoreio, no dia a dia, como ocorreu? O senhor já falou dos cultos nos lares, mas eu sei que teve muita gente que ficou, que teve a doença, teve muita gente que ficou emocionalmente abalado, teve muita gente com até problemas espirituais, tal, com falta da rotina. Então, como foi o trato com as pessoas, essa questão do pastoreio mesmo, o acompanhamento pessoa a pessoa?
Como se deu? Então, essa parte foi o que talvez trouxe uma maior aproximação, porque a gente começou a ter mais um contato pessoal com as pessoas. A gente não estava no templo a gente está lá no altar e tem um contato com as pessoas no coletivo, de uma forma coletiva. Mas com a pandemia, a gente começou a ter contato individual. O contato individual, tanto do Zap, eu falava com aquela pessoa, procurava saber como ela estava, como estava a família. Pessoas estavam com medo, pessoas estavam com pânico, pessoas que não dormiam de noite, pessoas que tinham falta de ar à noite só por causa do medo, entendeu? Se viam com falta de ar, entendeu? O medo criava essa situação. Pessoas que estavam espiritualmente até atormentadas por causa das notícias, por causa de tudo isso, e a gente pôde ter um contato individual com cada um, entendeu? Ouvir cada um. Tivemos também muitas famílias, e isso fez a gente entender melhor o nosso povo, entendeu? Fez a gente ver a dificuldade do nosso povo. Isso também trouxe para a igreja um benefício, porque foi o período que a gente teve mais contato com a terceira idade da igreja, mais contato com os idosos da igreja, entendeu? E podemos ter um resultado positivo. Com isso, a gente está até criando na igreja o departamento da terceira idade. Departamento, além do departamento infantil, adolescente que a gente tinha, estamos criando o departamento da terceira idade. Nós ainda temos 3 meses para o final do ano. Muitas pessoas estão falando que este ano de 2020 é um ano perdido, que tinha que tirar do calendário. Então, como é que o senhor avalia o ano de 2020? E como é que o senhor, quais são as perspectivas para esses próximos 3 meses? Então, eu a princípio não acho que o ano de 2020 é um ano perdido. Não acredito. Nada na vida é perdido quando se tem a experiência e o aprendizado. Claro que é um ano de percas em muitas áreas e prejuízo em muitas áreas, mas perdido é uma palavra muito forte para se usar. Eu não acredito que seja um ano perdido, porque a gente aprendeu muito nesse ano. A gente nunca tinha enfrentado uma pandemia, como a gente já falou, é coisa nova. Um pastor não sabia como se comportar numa pandemia. Uma igreja não sabia como se comportar. Hoje nós já sabemos como se comportar numa pandemia. A gente já sabe como enfrentar um novo momento. A gente já tem mecanismo, entendeu? Porque a gente tem se adaptado a uma situação difícil e aprendemos a sobreviver. E qual é o planejamento para esses próximos 3 meses da igreja aí em Jeremoabo e do ministério da presidência do senhor da igreja aqui lá na Bahia, nessa região da Bahia? Primeiro é correr atrás daqueles que não voltaram. Aqueles mais fracos não voltaram à igreja ainda. Os que estão com pânico também não voltaram, porque ficaram com problemas depressivos. Tem um número pequeno, mas tem também. E teve deles que veio na igreja depois disso, que os cultos foram reabertos 2 vezes ou 3, mas um medo excessivo ainda domina. Então, primeiro é cuidar dessas pessoas, daqueles que estão ausentes. Nós estamos em contato, entendeu? E fortalecer aqueles que estão chegando agora aos poucos. Isso de primeira mão. Segundo lugar, é fortalecer a igreja, entendeu? Fortalecer a igreja para que a gente possa voltar o pique anterior, entendeu? O pique anterior do trabalho. Mas isso gerou, como eu falei no instante, a gente criar alguns projetos que vão perdurar para a vida toda. A gente adquiriu algumas experiências, como o Ministério da Terceira Idade, ser mais atencioso com os idosos, cuidar mais dos nossos idosos, entendeu? É muito importante. Então, a gente, nesses 3 meses, a ideia deixa eu repetir, correr atrás daqueles mais fracos, que ainda estão em casa,
dar assistência àqueles que ainda estão amedrontados, cuidar dos nossos idosos, fortalecer os departamentos da igreja, entendeu? E estruturar a administração da igreja. E agora a gente vai para a nossa parte final da nosso webinar, que é a questão de como é que o senhor vê o pessoal mais novo e o pessoal que está se planejando, e dar uma palavra para... Será que é possível fazer mais e melhor pós-pandemia? Será que é possível melhorar? Será que é possível aperfeiçoar profissionalmente, na educação, estudando, fazendo coisas? Porque tem muita gente que está paralisado. Acha que o mundo já acabou, aí a coisa está desesperado. Então, é possível fazer mais e melhor pós-pandemia? Com certeza, é possível fazer mais e fazer melhor. O grande problema na pandemia dessas pessoas negativas é o seguinte: tem os preguiçosos que aproveitaram a pandemia para dar vida à sua preguiça, não é? São as pessoas preguiçosas que aproveitaram a pandemia para botar a sua preguiça em alta. Tem os pessimistas que aproveitaram a situação da pandemia para ser mais péssimo ainda. E tem aquelas pessoas que nunca produziram nada, nunca foram de produzir, e aproveitaram a pandemia para justificar a sua invalidez, a sua incompetência. Então, eu acredito que todo cidadão de bom senso, todo cidadão inteligente, todo cidadão que pensa na vida, todo cidadão que pensa na família, que pensa no país, que pensa nas pessoas, eles vão sacudir a poeira e vamos à luta. Vamos à luta. Mais fortes, mais experientes, mais preparados, entendeu? Porque nós estamos agora e vamos à luta, vamos em frente. Eu aqui mesmo tive momentos difíceis, momentos de grande dificuldade, entendeu? Momentos bem difíceis. Mas em momento algum a gente baixou a cabeça, entendeu? Pronto. Eu quero agradecer, pastor Elias, por essa participação aqui no canal, e que a gente vai fazer outros encontros para falar de outras temáticas, e é um prazer estar com o senhor aqui. Nós ainda somos poucos, somos uns 60 pessoas, mas aos pouquinhos a gente vai estar crescendo o nosso canal, mas já começa com alguém de peso, o senhor aqui também participando conosco. Então, agradeço. O senhor tem alguma consideração final? Eu que agradeço a você. O Orimo é um garoto que a gente aprendeu a amar e respeitar pela sua história, pela sua luta. O Orimo, eu conheci ele tinha 18 anos, tinha adentrado a Universidade Federal no seu primeiro curso de bacharelado em Ciências Sociais. Depois ele fez a licenciatura em Ciências Sociais, depois ele fez mestrado. Primeira parte, eu quero agradecer a você e reconhecer a figura que você é e que você representa para muitas pessoas, mas também para mim. Então, eu agradeço ao Orimo, ao mestre Orimo, agradeço a todos que vão estar ouvindo, e essa é a nossa pequena e simples participação nesse canal, que eu creio que vai crescer e vai tomar proporções ainda maiores. Obrigado a todos que chegaram até aqui, até o final da nossa webinar. Então, até a próxima.